Olá, meu camarada. Vamos para mais um vídeo desse canal. Hoje nós vamos dar continuidade aqui ao livro Capoeira e Valentões, do mestre Pedro, lá da história de São Paulo, e vamos discutir o que era a capoeira. É mais um capítulo aqui da história da capoeira. Nós vamos ver se a capoeira era uma atividade cultural ou uma atividade violenta. O que nós vamos ver hoje, além disso, é a questão do berimbau, que o berimbau não fazia parte da capoeira. Vamos trabalhar aqui com a etnografia. Então, fica comigo até o final para entender mais essa história da nossa capoeira. A primeira figura que nós vamos ver hoje é uma figura do Rugendas, né? Johann Moritz Rugendas. O nome da figura é Jogar Capoeira ou Dança de la Guerra. Ele tem, né, uma publicação lá de 1835, e lá no livro do Rugendas ele diz bem assim: os negros têm aí um outro foguete guerreiro, muito mais violento, a capoeira. Dois campeões se precipitam, um contra o outro, procurando dar com a cabeça no peito do adversário que desejam derrubar. Evita-se o ataque com saltos de lado e paradas igualmente hábeis, mas lançando-se em um contra o outro, mais ou menos como bodes. Acontece-lhe chocarem-se fortemente, cabeça contra cabeça, o que faz com que a brincadeira não raro degenere em briga e que as facas entram em jogo ensanguentadas. Essa citação aí está no livro do Rugendas. Essa imagem ela é bem famosa para nós da capoeira. Então, nós percebemos na imagem que tem um indivíduo tocando tambor. Se vocês não assistiram o início dessa playlist, né, da Capoeiras e Valentões, assistam para entender melhor. Mas nós temos uma citação que o mestre Pedro traz do Charles Riberoles, que lá em 1859 estava observando não só a capoeira, mas tantas outras práticas sociais que aconteciam ao mesmo tempo, mas ele destaca que a capoeira era embalada pelo tambor do Congo. Cabe a nós, pesquisadores, todos nós que somos estudiosos da capoeira, você, camarada que está aí, fazer as conjecturas. Percebam os movimentos dos corpos nessa iconografia, nessa imagem, né? A iconografia estuda a imagem, que eles estão com os braços para cima, levantados, parece um momento realmente de alegria. Percebe-se também uma faca na cintura em um dos assistentes aí da roda. E nesse momento que o Rugendas nos chama a atenção, de que algumas vezes poderia sair do prumo ali a brincadeira, porque indivíduos com faca, né, poderia sair ensanguentado. Então, a gente percebe que é uma prática cultural, lá na citação de Charles Riberoles, ele deixa claro isso, que acontecia a capoeira, o lundu, o batuque, tudo ao mesmo tempo, e eles estavam ali no sábado à noite se divertindo, depois do trabalho, muitas vezes em dias santos, né, feriado, acontecia essa liberação para que eles pudessem brincar, e não era só a capoeira que acontecia, mas também poderia chegar a uma prática muito violenta. Um dos movimentos que a gente percebe em todas as pesquisas de vários estados que está presente na capoeira desde os primórdios é a cabeçada. Cabeçada, sim, podemos dizer que é um movimento característico da capoeira. A gente não pode falar muito em fundamentos da capoeira, porque não sabemos quem criou, onde foi criada, quais foram as técnicas que foram desenvolvidas primeiro, mas a gente pode afirmar que a cabeçada é um golpe que vem desde lá do início da capoeira, porque todos os registros que encontramos percebemos esse movimento muito presente. Outra figura que também é do Rugendas, só que agora na cidade de Salvador, ele fala de uma dança-luta aos arredores do Salvador. Apesar de não utilizar a palavra capoeira aqui, a gente vê o ponto em comum nas duas figuras, que é o quê? A ausência do berimbau. Nós vamos percebendo que o berimbau não fazia parte da capoeira. Muitas vezes a gente vê os camaradas discutindo, dizendo isso aqui é fundamento, isso aqui não é fundamento, com relação a estilos de capoeira, toques de berimbau,
formas de fazer capoeira, todos os tipos de capoeira, eles são importantes e faz parte da nossa história da capoeira. Então nós temos que respeitar todos, mas não podemos chegar na casa do outro e dizer que o outro está errado. Porque o que é fundamento da capoeira? O berimbau nem fazia parte da capoeira. Como que eu vou dizer que é fundamento? A gente pode dizer o quê? Esse fundamento aqui, desse toque de berimbau, dessa forma de fazer a roda, é fundamento da minha escola, fundamento do meu grupo, ou de uma certa linhagem, mas jamais dizer que é fundamento da capoeira. A gente está percebendo aqui com a história da capoeira, com nossos estudos, que o berimbau não fazia parte da capoeira, então não posso falar que é fundamento. Temos que compreender que a capoeira é uma prática social popular que foi se modificando ao longo do tempo. E aí nós temos outra figura, que já não é do Rugueiras, é de outro viajante, né? O Brasil tinha muito disso, né? Do Augusto Irla, que ele dizia que ele demonstra, né? Que fica claro essa ausência do berimbau. A gente vê indivíduo nessa movimentação que parece a ginga, né? Observem o movimento do corpo, o chute, né? Nós percebemos claramente a perna levantada para dar um chute. E a gente percebe também claramente que não tem berimbau, que berimbau não era da capoeira. São várias formas de fazer capoeira, por isso que nós temos que respeitar todos os tipos e formas de fazer capoeira. Não dizer que o outro está certo e que o outro está errado, porque como prática social foi se modificando, foi se colocando e tirando elementos dependendo do tempo histórico. Como, por exemplo, né, a gente pode estudar a música da capoeira, que é um elemento de extrema importância. Nós não fazemos capoeira sem música e, pelo que tudo indica, essa dança-luta já nasce dessa forma, já nasce como dança-luta e a música já é inerente na capoeira, não é algo que foi acrescentado depois, como a gente pensou durante muito tempo, né? De que a dança e a musicalidade foi inserida para camuflar a luta. E a gente percebe que isso não é verdade, que a dança-luta capoeira ela já nasce com essa musicalidade, com essa forma de ser feita, né? Não, não carregamos isso à toa. E a música da capoeira ela não é somente para enfeitar, é um processo histórico de extrema importância. E aí ela começa, pelo que tudo indica, né, pelas pesquisas, através do tambor. Eu coloquei aí atabaque, que é o que a gente conhece hoje, mas é algo também que foi tirado e colocado da capoeira durante alguns espaços, mesmo a capoeira Angola, que é um estilo de capoeira que nós conhecemos, muito respeitado, com todas as linhagens, não existe uma capoeira Angola, existe várias capoeiras Angola, né? E aí nós temos que respeitar todos, mas mesmo essa capoeira mais antiga, anterior à criação da capoeira regional, não tinha tabaque. Isso é registro, isso é fala de vários mestres antigos, nós temos vários livros que podem comprovar isso. Um das obras que comprova isso é lá do Vanderlei do Rego, a gente fala já já disso aí. Mas o berimbau foi inserido provavelmente no início do século XX. Eu trouxe aqui uma sugestão de leitura para você, camarada que quer estudar. Eu vou passar lá para o pessoal da Sociedade da Ginga, que é a monografia de Kay Sheffer, que ele fala sobre o berimbau de barriga. Nessa monografia, ele vai abordar a origem e a história, né, desse instrumento. Vai destacar a sua associação com o jogo da capoeira, né, que provavelmente foi início do século XX, e com a cultura afro-brasileira. O berimbau é um instrumento muito antigo. Ele menciona, né, o Kay Sheffer, não do berimbau em si, mas de um arco musical que já era conhecido 15 mil anos antes de Cristo, né? Em pinturas rupestres. A arqueologia é outro ramo da ciência que a gente tem que respeitar, porque a ciência vai descobrindo documentação, mas também, antes da escrita, existia história. E a história da capoeira é assim, cheia de nuances. Eu tenho um ponto de discórdia aqui do mestre Pedro, né? Que na página 20, deixa eu ver se eu trago aqui para você, que ele diz bem assim, que por conta da repressão, ao que tudo indica no caso do mestre Pedro, da pesquisa dele de São Paulo, que por conta da repressão, a capoeira deixou de existir e depois ela ressurge na Bahia
com essa questão do berimbau. Mas eu discordo por conta da o mestre Pedro, ele pesquisou antes da minha pesquisa em Sergipe, da pesquisa do Gustavo em Alagoa, da pesquisa do Roberto no Maranhão, que é outra pesquisa belíssima, que se a gente tiver vida longa nesse canal, né? Depende de você, se inscreva no canal, toca no sininho para ser avisado dos vídeos, curte esse vídeo para o YouTube entender que é um conteúdo relevante, chegar para mais pessoas, que a gente continue produzindo por aqui, que é a pesquisa do Roberto no Maranhão, que é de extrema importância para a gente entender essa história da capoeira. E é por conta dessas pesquisas, inclusive a minha em Sergipe, que eu discordo desse ponto do mestre Pedro, porque ele escreveu antes da gente, né, de encontrarmos documentos em outros estados, e a gente percebe que a capoeira, em nenhum momento, ela desaparece. Só é fazer as conjecturas, ela sempre esteve presente. O que acontece? Ela, por conta da repressão, ela foi folclorizada, porque capoeira não é folclore, assim como não é arte marcial. Ela foi marcializada e ela foi folclorizada. Então, por isso que eu tenho esse ponto de discordância, e isso faz parte da ciência, não discordo do autor, eu discordo da pesquisa, por conta de novas descobertas, de novas conjecturas. Então, é importante na ciência a gente discordar. Inclusive, se você discordar de mim, pode colocar aí nos comentários, porque é através também dessas contradições que nós produzimos o conhecimento. Fique à vontade, Capoeira, para comentar aí. Se você tem novas pesquisas, agora comenta com pesquisa, com registro, com documento, não com achismo, porque nós fazemos aqui ciência para estudar essa história da capoeira através de pesquisa, de leitura, e eu sugiro que você, camarada que quer estudar, faça o mesmo. E aí, outra figura interessante que nos remete à capoeira não ter berimbau é essa figura do Debré, uma figura bem conhecida lá da década de 1820, de um trovador africano. Debré não menciona em forma nenhuma a capoeira. O mestre Pedro não traz a definição do trovador, mas eu trouxe para você entender o que é. O trovador é um músico poeta que transmite histórias, saberes e experiências coletivas por meio do canto e da música, funcionando como memória viva da comunidade. Não é só africano, né? Trovador tem na Europa, a gente vê na nossa cultura brasileira como nós temos essa herança desse trovador, como por exemplo nos repentistas aqui do Nordeste, nós percebemos, né, essa forma de fazer essa musicalidade, essa poesia na literatura de cordel. Temos também na capoeira, a gente percebe muito essa herança desse trovador. Entendam, tudo estava acontecendo ao mesmo tempo. O berimbau não fazia parte da capoeira, não é da história da capoeira, do início, das origens da capoeira, mas ele estava ali presente. Então, em algum momento, esse berimbau entrou na roda. Não sabemos em que momento exato nem onde, mas nós podemos perceber que ele estava por ali, circulando nas feiras, no mesmo espaço em que acontecia a capoeira. E essas imagens desses viajantes nos ajudam a fazer essas conjecturas. Outra imagem interessante do Henri Charbelin, que ele vai dizer o quê? As mulheres do mercado do Rio de Janeiro. Esse é um relato de um vendedor, percebam na figura, lá atrás da barraca, o indivíduo com um birimbau na mão. E ele fala que era um cara que estava vendendo mercadorias. É o relato desse viajante. E a gente percebe claramente que o indivíduo está ali não tem nada a ver com a capoeira. Existia esse instrumento, ele acontecia os movimentos, geralmente era utilizado para vender alguma coisa, para chamar a atenção dos transeuntes, mas não tinha nada a ver com a nossa capoeira. Vejam que história tudo é processo. Na história da capoeira também é um movimento, uma prática cultural que muitas vezes, né, se fez violenta pela necessidade, mas ela era embalada pelo tambor, pelas palmas, depois pandeiro, e a gente vai vendo essas modificações ao longo do tempo. E vou te mostrar aqui os indícios que berimbau aparece na capoeira no início do século XX, através também de pesquisas. Nós temos Manuel Querino, que publica em 1922 A Bahia de Outrora, e lá ele faz essa ligação direta do berimbau com a capoeira. Quando ele está descrevendo a capoeira, ele fala do berimbau. Tem também Edson Carneiro, né? Até nem coloquei aqui, mas me lembrei aqui do Edson Carneiro, que também no início do século XX é um folclorista, e acredito que um dos responsáveis de colocar a capoeira nesse rol do folclore, porque como a capoeira era crime, né, nesse momento histórico, então
Essa folclorização foi importante para a nossa sobrevivência. Tem também os romances de Jorge Amado, do início do século XX. Esses romances nós vamos estudar lá na Sociedade da Ginga. Quem tiver interesse de entender como funciona a Sociedade da Ginga, eu deixo sempre no primeiro comentário fixado. Aqui você vai lá na área de comentários, entra no link, me pergunta se tiver alguma dúvida. Mas para entrar na Sociedade da Ginga é só adquirir os meus e-books. Vou deixar o link aí na descrição. E nessas obras de Jorge Amado, a gente percebe já o berimbau na capoeira. Como vocês sabem, no doutorado eu estudei a capoeira nas obras de Jorge Amado. Então é algo que me chama bastante atenção. São obras que eu estudei bastante, porque foram 4 anos debruçado nessas obras, e nós vamos vê-las minuciosamente na Sociedade da Ginga. Tem também as entrevistas de mestres antigos que foi cedidas a Valdelir do Rego em seu ensaio socioetnográfico. E esses mestres vai falar claramente que não que o berimbau estava ali na capoeira, que não tinha tambor, né? Não tinha atabaque, digamos assim, na capoeira mais antiga. A repressão da República Velha, segundo o Valdelir do Rego, contribuiu para essa inserção, né, do berimbau, porque você veja, você estava sendo reprimido, levando chibatada, sendo preso. Então, o berimbau, por ser um instrumento também mais leve, aparentemente mais cultural, o tambor mais ligado a outras práticas também sociais, vocês sabem, do nosso racismo estrutural, tudo isso tem que ser levado em conta. Mas eu sugiro que vocês assistam um documentário de Mestre Pastinha, que é Pastinha, Uma Vida pela Capoeira, em que ele vai falar lá que ele andava com uma foice pequena na mão, para encaixar no berimbau na hora do movimento que ficasse mais pesado, que fosse mais difícil, né? Porque a repressão realmente era, apesar da folclorização, era bem pesada. Outro documentário importante, lá do Matias Assunção, sugiro que vocês assistam, é Versos e Cacetes, o jogo do pau na cultura afro-fluminense. São documentários importantes, é a minha sugestão para que você, capoeira, possa fazer as suas próprias conjecturas. Então, a capoeira se desenvolveu em um ambiente que estava acontecendo outras práticas sociais. Como, por exemplo, agora, né? Todo momento histórico as coisas vão se movimentando, vão se misturando. E eu trouxe aqui o exemplo do break, né? Que é um esporte olímpico que você vê claramente várias movimentações da nossa capoeira. O que eu estou querendo dizer com isso? Que assim como a capoeira lá no século XIX, século XVIII estava envolvida e estava acontecendo várias movimentações ao mesmo tempo, como o jogo da paulada, jogo da casquinha, jongo, lundu, batuque, tudo acontecendo no mesmo tempo que acontecia a capoeira. Então, todas essas movimentações tiveram influência na origem da capoeira, na história da capoeira. Então, tudo foi sendo misturado e sendo envolvido, inclusive a entrada, a inserção do berimbau na capoeira, que fazia parte, a gente já viu claramente isso, que fazia parte de outra movimentação. Segundo Charles Ribeiroles, fazia parte do batuque. Então, é interessante a gente pensar, eu trouxe o exemplo do break, para pensar também que a prática social ela continua se desenvolvendo e outros elementos vão sendo inseridos. E o break pega muito o movimento da capoeira e hoje é esporte olímpico. Então, se você gosta de conteúdos assim, quer continuar estudando comigo esse livro, A História da Capoeira, se inscreva no canal para que eu continue produzindo para você. Trouxe aqui um livro importante para que você entenda como essas tradições são inventadas. O livro é de Eric Robesbal, ele chamou de A Invenção das Tradições. Não é um livro sobre capoeira, é um livro sociológico, mas que a gente compreende como que as tradições são inventadas. Por isso que eu digo e repito, não tem como dizer sobre fundamento da capoeira. A gente pode falar de fundamento de uma escola, de uma linhagem, mas não da capoeira. E a gente percebe claramente que essa tradição do berimbau foi uma tradição inventada no meio do processo. Então, leiam, entendam, estudem, pratiquem, treinem, mas não fiquem reproduzindo simplesmente o que você ouve aqui nesse canal ou que você escutou durante o seu processo de construção da capoeira. Faça suas próprias conjecturas. Eu estou aqui para te ajudar, para te dar indicações, para que você possa estudar, mas nada substitui a leitura. Então, leia o livro do Mestre Pedro, Capoeira e Valentões, na história de São Paulo. Quando puder também, leia o meu livro Escorregar Não é Cair no Jeito que o Corpo Dá, as configurações da capoeira em Sergipe no século XIX. Eu sempre deixo para vocês aí o link na descrição. Mas se tiver qualquer dúvida, é só me perguntar. Coloca aí nos comentários a dúvida de vocês.
Compartilhe esse vídeo, lembre-se do nosso acordo aqui, compartilhe esse vídeo somente para uma pessoa ou um grupo de capoeira. Porque quando chegarem nesse ponto do vídeo, porque nem todos chegam até o final, mas você que chegou até o final, compartilha só para aquela pessoa, só para aquele grupo que você sabe que quer estudar, que é um grupo sério, que não é um grupo de bom dia, boa tarde, boa noite. Só compartilha para esse grupo, que ele vai chegar aqui e vai dizer, poxa, que fulano lembrou de mim. Então, eu sou importante, a história da capoeira é importante, o estudo sobre capoeira é importante, porque levantar a perna, todo mundo levanta. Lembre-se, capoeira tem que ter propósito, e na roda do conhecimento também tem que ter malícia, tem que ter mandinga, tem que ter dendê. Axé, meu camarada, até o próximo vídeo.